Queridos, eu queria que a gente começasse hoje fazendo uma reflexão. A gente já teve muito compartilhamento aqui, mas eu quero que você reflita que nós precisamos construir juntos um conceito nosso de liderança. Então, para isso, eu quero que a gente leia um texto que está em Mateus capítulo 20, a partir do verso 26. Se puder abrir aí, por gentileza. Mateus 20, 26. O contexto aqui é quando os filhos de Zebedeu, né, eles vieram com a mãe e pediram a Jesus que estivesse à direita e outra à esquerda de Jesus quando o reino do Senhor viesse. Queriam um lugar de exaltação, um lugar de honra ao lado de Jesus. Mas eu vou me ater aos versículos 26, 27 e 28, que vai ser o ponto de partida da nossa reflexão hoje sobre liderança, tá? Verso 26, Mateus 20, diz assim, ó: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, o conceito que eu quero que a gente trabalhe em cima dele a respeito de liderança hoje é o conceito de que Jesus deixou para nós como se exerce a liderança. Então, para isso, eu quero que a gente reflita sobre algo que está muito relacionado com a liderança, que é a autoridade. Nós vamos falar um pouco sobre autoridade. O que é autoridade e qual a relação de autoridade com liderança e por aí vai. Primeiro eu penso o seguinte: a autoridade, todo líder ele tem uma autoridade sobre aqueles que ele lidera. É ou não é? Existe uma autoridade ali. E muitas vezes a autoridade ela é constituída, alguém te delega como autoridade, te dá um cargo de autoridade. Muitas vezes a autoridade ela é conquistada pelo desenvolvimento de alguma relação que você tem ali e você se destaca de alguma forma e as pessoas passam a ter você como autoridade, talvez num assunto, em alguma coisa que você estudou, em alguma coisa que você aprendeu, você tem, fulano é autoridade naquilo. E tem uma autoridade que você conquista ela muitas vezes através de uma delegação pública. Por exemplo, o policial ele não é uma autoridade? Sim. Sim. Mas como que ele se torna autoridade? Ele faz um concurso público. Pode ficar aqui? Brinca. Então, um policial ele faz um concurso público e ali ele recebe uma delegação do Estado e dá a ele o quê? Autoridade naquela área que ele desenvolve. Então, ele recebe um cargo de autoridade. Então, o que a gente tem que entender sobre a autoridade? Que ela vem de diversas formas. No entanto, a autoridade ela se torna legítima somente quando ela serve. Serve no sentido de servir o outro. Nenhuma autoridade pode ser legitimada se aquele agente de autoridade não está a serviço dos outros. Então, quando Jesus ele traz esse conceito de que, olha, se você quer ser importante, se você quer ser alguém aqui no reino de Deus, você tem que ser aquele que serve. Então, a autoridade ela é legitimada através do servir. Se você pega um policial e ele não está servindo a sociedade, protegendo, guardando, trazendo uma segurança para as pessoas, ele não está servindo. Se ele não está servindo, a posição dele ali não é legítima de autoridade. Sabe aquela história do cara falar assim, você sabe com quem que você está falando? Um dia um cara falou assim comigo, numa certa circunstância, eu falei, você deve ser Deus, né? Porque você falar assim, né? Ele
ele ficou rindo, né? Porque a minha intenção era realmente fazer ele rir. Porque ele chegou com tanta autoridade, né? E no fim, não era nada daquilo. Então, quando a pessoa entende que a autoridade só é legítima se houver serviço, você entra com outro nível de percepção da sua posição daquilo que você faz. E aí entra a questão da liderança. Porque o líder, ele desenvolve a autoridade a partir do momento que ele serve ao outro. Você vai ver que o exemplo de Davi. Davi, quando ele começou a ser perseguido por Saul, Davi, ele fugiu e a família dele começou também a ser perseguida e ele foi para um lugar que chama Caverna de Adulão. Quem já leu esse texto? 2 Samuel, capítulo 16. Davi vai para a Caverna de Adulão e lá na Caverna de Adulão, que era um lugar que tinha um fortificado, que tinha uma estratégia de defesa, que eles estavam muito protegidos ali dentro, Davi estava com mais 400 homens. E lá a passagem fala que eram homens que estavam endividados, que estavam com suas vidas todas detonadas, que não tinham onde cair vivo, porque morto você cai em qualquer lugar. Então, aqueles homens estavam numa situação terrível, todos estavam muito ruins. E de repente junta aquele povo todo com Davi dentro daquela caverna. E aqueles homens que entram com Davi ali naquela caverna, mais à frente eles se tornam, grande parte daqueles homens, os valentes de Davi. Então, olha só o que acontece naquele contexto. Davi começa a liderar aqueles homens ali, ele começa a cuidar daquele povo todo, ele começa a exercer uma liderança sobre aquelas pessoas, ele começa a exercer uma autoridade, mas aquela autoridade vem pelo servir. E Davi começou ali a trabalhar com aquelas pessoas, a acolher aquelas pessoas. Davi, ele era dotado de sabedoria de Deus, e ali ele como que pastoreava aquelas pessoas. Davi entendia bem do que era estar no meio do campo, no deserto, cuidando de ovelhas. Ali aquelas pessoas se tornaram como que um rebanho que Davi passou a cuidar delas. Eram as pessoas mais improváveis. Quando a gente vê o ministério de Jesus, você vê o tempo todo Jesus fazendo o quê? Servindo. Você vai ver Jesus servindo, e Jesus servia de duas formas, basicamente as duas formas mais específicas que Jesus servia. Ele servia as pessoas através dos milagres, dos sinais, de tudo que ele fazia, e ele servia as pessoas através do que ele ensinava. Que o ensinar é uma forma de servir. Os milagres, o servir de Jesus era uma forma de servir. E Jesus, ele, ao tempo todo, ele exercia esse serviço. E por exercer esse serviço, Jesus conquistou a autoridade daquelas pessoas e ele passou a ser seguido por aquelas pessoas. Então, uma das grandes características do líder é porque ele serve, por ele servir, ele adquire a autoridade das pessoas para as quais ele serve e essas pessoas passam a segui-lo. Passam a acreditar naquilo que ele tem. Por quê? A gente falou sobre propósito. Então, se você tem um propósito bem claro na sua vida, você sabe onde você quer chegar, você está trabalhando para isso, e naquele processo de chegar até onde você tem como propósito de vida, você tem uma série de coisas que você vai fazendo ao longo do caminho. Você tem pessoas que chegam até você, e essas pessoas chegam, e você serve essas pessoas com todos os seus dons, com tudo aquilo que você sabe fazer, ou ensinar, ou falar, e as pessoas começam a ter você como referência. E aí você começa a construir um processo de liderança. Pastor Geraldo, o senhor é consagrado a pastor há quantos anos? Mais de 10? Quando que eles começaram a chamar o senhor de pastor? Começou lá fora, antes do pastor me ungir, né? Muito antes do senhor ser ungido. Foi. Por que isso acontecia? E por que isso de fato acontece? Porque ele começa a exercer esse servir e as pessoas vão recebendo aquele serviço, aquele acolhimento e elas reconhecem que aquele servir está apontado para uma direção.
Olha, o pastor Geraldo, ou vou pegar o Marcos, né? Que foi o exemplo do dia. O menino olhou para o Marcos e falou assim: você parece pastor. Começou assim, na minha vida. E quem reconhece o pastor, Começou assim. Glória a Deus. quem reconhece o pastor é a ovelha. Muito antes de você, às vezes até achar que realmente é aquilo, você começa a ser reconhecido como pastor por causa que as ovelhas sabem quem cuida delas. Pastor Maurício também pode dizer sobre isso. Talvez muito antes dele ser consagrado pastor, as pessoas já chamavam ele de pastor Maurício. Por quê? Porque o servir já vai trazendo para você uma identidade, e através daquele servir as pessoas passam a confiar e acreditar no seu propósito, naquilo que você está fazendo, e elas passam a aprender com você, elas passam a segui-lo. Então a liderança, ela tem um exercício de autoridade, mas ela é muito mais do que simplesmente autoridade. Ela é construída através do que você serve o outro, e através do seu serviço as pessoas passam a acreditar em você, há uma credibilidade naquilo que você está fazendo, porque você serve. E quando você fala, aquilo que você fala te dá credibilidade naquilo que você serve, porque as duas coisas andam juntas. As pessoas vão lembrar de você por aquilo que você fala, pela sua sabedoria, e elas vão lembrar de você por aquilo que você faz por elas. São as duas principais marcas que você vai ter ao longo da sua vida. Então, à medida que você vai caminhando no rumo ao seu propósito, você vai deixando algumas marcas. Você vai influenciando pessoas no seu caminho. O que você fala aí. E o que você faz, servindo. Então, a liderança nossa como cristão, a liderança cristã, ela está diretamente relacionada ao nosso servir. Se você estiver em qualquer cargo de liderança, a sua liderança vai ser legitimada e você de fato será um líder quando você for aquele que serve. Você vai ver em vários momentos, Jesus em João 13, quando Jesus faz a cerimônia que é conhecida como lava-pés, Jesus chega e ele exerce uma função ali que era a função do empregado de mais baixa função dentro de uma casa, que era lavar os pés de quem chegava na rua. Não tinha asfalto, era tudo muita terra, tudo, né, aquele negócio todo lá naquela região, e as pessoas andavam com as suas sandálias e chegavam lá com os pés sujos, e tinha um serviçal que lavava os pés. Jesus chega e lava os pés dos seus discípulos. Quando Jesus realiza esse ato de servir nesse nível, ele ganha ali, diante de todos os seus apóstolos, uma carga muito forte de humildade, de serviço e de autoridade. Porque muitas vezes a gente enxerga pessoas que estão em posição de liderança, posição de autoridade, como alguém que está ali para ser servido. Muitas vezes a pessoa quer estar numa posição de autoridade, de liderança, para quê? Para ser servido. Às vezes você tem uma fila de almoço, né? Vai ter um almoço, um churrasco, né, e tal. Aí chegam os pastores, né? Eu falo, chegam os eclesiásticos. Chegam os eclesiásticos. Aí entra lá na frente da fila de todo mundo. Por quê? Ele está ali para servir, não para ser servido. Não, mas eu sou apóstolo, sou pastor, eu sou bispo, eu sou líder dos levitas, então sou dos eclesiásticos, então eu tenho que estar à frente. Eu acho que existe algum momento que isso pode acontecer com você, porque alguém quer te honrar. Não tem problema. Mas o que Jesus ensina para a gente quando você chega numa casa que está tendo uma festa? Jesus fala assim, ó, senta lá atrás e espera que o anfitrião te convide a sentar na frente, para não correr o risco de você entrar na frente e te mandar ir para trás. Então, quando alguém quer te honrar, aquelas pessoas querem te honrar como um líder, como uma pessoa que serve, elas querem te colocar, as pessoas querem te honrar,
Glória a Deus. Não é pecado você ser honrado, não. A Bíblia ensina, Romanos capítulo 13 fala, dá honra a quem tem honra. E isso é uma prática que a gente precisa colocar aqui nessa igreja. Nós honramos muito pouco os nossos líderes. E vai um ensinamento para vocês e para nós todos. Quando você tiver de honrar, honre em público, sempre que for possível. E quando você tiver de chamar a atenção, chame reservado. E quando você tiver de chamar a atenção, pense em tudo que você vai falar e fale com o maior carinho, maior atenção e com um amor tão grande que aquela pessoa saia de perto de você se sentindo melhor do que ela chegou. E quando você tiver de chamar a atenção de alguém, que você tiver de, a gente usa o termo exortar, que você chamar a pessoa reservada, você como líder, nós como líderes, nós temos que aprender a chamar a atenção daquela pessoa de tal maneira que quando você chamá-la de novo, ela vai, sem precisar de ser chamada 2 vezes. Porque ela sabe assim, olha, eu vou ser exortado. Mas eu sei que eu vou aprender alguma coisa muito boa para a minha vida ali, eu vou sair de lá melhor do que eu cheguei. Então você como líder, você tem que pensar que você tem que tratar os seus ovelhas, os seus liderados dessa forma. Isso não significa você não falar as verdades, não falar o que precisa ser ouvido, não trazer a pessoa para a realidade, mas isso significa que a forma adequada de que você vai edificar a vida das pessoas. É só você pensar como que Jesus fazia. Havia momentos em que Jesus precisava de ser firme, mas na maioria das vezes você via que a firmeza de Jesus ela era traduzida por palavras que geravam na pessoa uma edificação muito grande. Você vai ver que como as ovelhas, pessoas simples, mais humildes, Jesus contava parábolas. Quando chegavam os doutores da lei, Jesus trazia Bíblia e batia com eles em cima da lei. Então, quando você pensa na posição de liderança, nós temos que tirar essa ideia de quem está na posição de liderança, quem está à frente de algum ministério, está ali para ser servido e para estar em evidência. Não. A posição de evidência como líder é para servir aqueles que você lidera. É diferente quando você tem... não muito diferente, eu vou até contar uma experiência para vocês, mas a liderança dentro de uma empresa, ela é diferente de uma liderança na igreja ou no nosso meio cristão. A empresa ela visa resultados. Ela quer dar lucro, ela quer resultados econômicos, financeiros, resultados de produção. E você tem uma pessoa ali que às vezes ela não está muito bem naquilo que ela está fazendo. Então você como líder, você está defendendo a posição da empresa. Se você não conseguir, aquela pessoa não responder rapidamente ao crescimento e ao desenvolvimento, você vai cortá-la do quadro de funcionários. O melhor líder que você seja dentro de uma organização de empresa, você tem essa função de quê? Olha, eu vou cortar. Porque aqui é diferente. Aqui não. No nosso meio é diferente. Porque se você for analisar os 400 homens que Davi recolheu na caverna de Adulão, se você analisar os 12 apóstolos quando Jesus chamou, são as pessoas mais improváveis para que dessem o resultado que elas deram ao longo da vida. Porque no nosso meio, o líder ele é compassivo, ele tem compaixão. O nosso líder cristão, ele é misericordioso. O líder cristão, ele ama. O líder cristão, ele cuida. O líder cristão, ele se importa com aquela pessoa. O líder cristão, ele quer fazer do seu liderado e daquele que ele ensina melhor do que ele. No Evangelho de João, Jesus fala assim, olha, você que crê em mim, fará as obras que eu faço e maiores ainda. Outras maiores ainda as farão. Ou seja, aquilo Jesus está dizendo assim, olha, eu estou aqui colocando vocês, vou estar preparando vocês para vocês fazerem aqui nessa terra obras ainda maiores do que as que vocês me viram fazer. E se você olhar ao longo da história, você vai ver, a Bíblia não fala que Jesus tocava algum instrumento musical. Eu não vejo isso, né? Tem gente que fala que quando Jesus foi curar ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele tocou o esquife, né?
Já acho que esquife é instrumento. Isso é só uma piada. Muito ruim, né? Mas esquife é um caixão, né? Jesus tocou esquife. Era o caixão. Mas, é o caixão. Mas Jesus não fala que ele tocava um instrumento. Davi tocava muitos instrumentos. Mas Davi, ele não era um sacerdote. Jesus não tocava instrumento, mas Jesus era um sacerdote, o sumo sacerdote. Mas eles lideravam pessoas que faziam coisas que eles não faziam. E um outro mito que existe na questão da liderança é muitas vezes você pensar que o seu líder e você como líder tem que saber fazer melhor do que aquele que você lidera. Ah, não, eu sou líder do Ministério Louvor, então eu tenho que ser melhor músico do que os músicos que tocam comigo. Não. Se você tem uma equipe que é melhor do que você, você é melhor do que a sua equipe. Você consegue liderar pessoas que sabem fazer melhor do que você. Elas têm você como líder. Ser líder não é aquele que tem a habilidade de executar melhor do que os que estão com ele, mas é que tem a habilidade de liderar, tem a habilidade de cuidar, de reunir aquelas pessoas e extrair delas o melhor que elas têm no seu potencial. Isso é liderar. Isso é estar à frente de um grupo. É bom que, olha só, como que é interessante as coisas. Quantas vezes você está num ministério, então você está numa empresa, e você fala assim, poxa, mas o meu chefe é um cara que não sabe fazer metade do que eu sei. Eu sei muito mais do que o meu chefe. Eu sei muito mais do que o líder aqui da minha equipe. Eu sou muito melhor que ele nisso. Aí eu toco muito mais do que ele. Eu canto muito melhor do que ele. Ah, não, eu acho que isso está errado. Ele tinha que ser melhor do que eu. E eu descobri que isso é um tratamento de Deus. Que a verdadeira humildade não é quando você é melhor do que alguém e você se diminui. Mas a verdadeira humildade é quando você é melhor do que alguém, mas ainda assim você recebe a autoridade que ele tem sobre a sua vida e o serve da melhor maneira que você pode. Isso acaba muito com aquela história da pessoa achar, porque ele está ali na posição de liderança, porque ele é um bom líder. Ele sabe extrair de você o melhor. E às vezes você não está naquela posição de liderança porque você é muito bom executando e não liderando aquele caso. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos a nossa posição e se nós queremos exercer a liderança, então eu vou me preparar para ser um bom líder. Talvez em algum momento eu possa assumir aquela posição. Mas os bons líderes, especialmente nós como líderes cristãos, o nosso propósito é crescer e sermos ambiciosos naquilo que nós estamos fazendo. E ambição é diferente de ganância. Ambição é querer mais e melhor. Ganância é querer só para você. E essa ambição de querer ser mais e melhor significa que você vai crescer, mas você quer que os seus liderados cresçam junto com você. Você vai trazer todo mundo junto com você. Você não vai crescer sozinho. Quem cresce sozinho, à custa dos seus liderados, chama-se oportunista. Quer ver como é que é isso? Davi, ele pegou aqueles homens lá na caverna de Adulão e transformou eles em quê? Nos valentes de Davi, que foram com Davi até quase o final da vida. E eram homens poderosíssimos no que faziam. Jesus pegou aqueles 12 homens e transformou eles nos principais homens da igreja. E lá em Apocalipse fala que lá na Nova Jerusalém, no templo, vão haver 12 colunas que são os fundamentos e terá o nome dos 12 apóstolos. O Senhor, como líder, ele fez com que seus liderados crescessem. Você, como líder, você vai fazer com que seus liderados cresçam, porque quanto mais eles crescerem, quanto mais eles sobressaírem, você cresce junto com eles. É totalmente diferente daquele que quer que
a equipe cresça e ele quer os resultados somente para ele. Então, a nossa posição de liderança, ela tem sempre que ter esse foco em quê? Em servir, em motivar, em incentivar e em trazer a sua equipe para crescer junto com você e fazer até melhor do que você faz. Porque se você tem uma equipe e você tem pessoas que são muito boas naquilo que fazem, mas você é um bom líder, você as lidera de verdade, você não é um chefe, você não é uma pessoa que quer ser servida, aquelas pessoas sempre vão querer estar com você e vão ser fiéis a você. Os valentes de Davi, houve uma ocasião que eles estavam diante do poço de Jacó e o poço estava tomado por filisteus e Davi fala assim, quisera eu tomar um gole daquela água daquele poço. Desceram lá alguns valentes de Davi, mataram mais de 600 filisteus e vieram com a caneca de água para Davi. Isso é bom mesmo. Davi olhou aquela caneca d'água e falou assim, o quê? Vou ofertar isso aqui para Deus. Ai de mim ser idolatrado dessa forma. Ai de mim aceitar isso como honra para mim. Isso não é honra para mim, isso é honra para Deus. Davi não aceitou beber daquela água, porque aquilo custou o sangue de muitos homens. Custou quase a vida dos seus valentes. E eles entraram, olha a fidelidade desses homens para com Davi. Eles eram tão obedientes porque Davi era um líder que os servia e havia uma fidelidade naquela comunhão com eles. Aí nós olhamos, a família de Davi não foi tão bem liderada como os seus valentes. Os filhos de Davi se rebelaram contra ele, causaram uma grande destruição na família. E aí volta uma reflexão em nosso exercício de liderança na nossa casa. Um bom líder cristão dentro da nossa família. Onde que nós exercemos o servir. Eu participei, foi no ano de 2013, de um cliente nosso, um cliente meu de contabilidade, e ele tem uma empresa de consultoria e de advocacia, e ele organizou um evento no Palácio das Artes, um evento muito grande, que chamava Mind Up, que é mente elevada, né? E esse evento, ele trouxe 5 palestrantes. Esses 5 palestrantes, eles vieram, deles 4 vieram dos Estados Unidos, veio um brasileiro, e o 6º foi aquele pianista João Carlos Martins, que ele tem um problema na mão e tal, ele se tornou maestro e tal. Então foram 5 palestrantes, mais esse João Carlos Martins, que é maestro, deu uma pequena palestra, mas executou uma música, falou o testemunho de vida dele. E todos esses palestrantes vieram para falar sobre liderança. O evento era sobre liderança, era um treinamento sobre liderança. E nesse evento, a cadeira mais barata custava R$800. Em 2013. Era R$800 a cadeira mais barata no Palácio das Artes. Aí esse meu cliente, ele fez um sorteio na época, e ele lançou lá um desafio pela internet, que quem conseguisse aquele desafio ganharia a oportunidade de assistir lá de graça, ia ganhar o convite. E aí Deus me abençoou, eu consegui cumprir esse desafio, acertei aquilo que ele estava propondo lá. E aí quando ele viu que era eu falei assim, eu posso levar a minha esposa? Eu falei, então pode. Ele foi e me deu 2 ingressos. Fomos eu e a Sandra. Olha só como que é interessante. Desses 5 palestrantes, 3 usaram a Bíblia como referência do ensino de liderança que eles queriam passar naquele dia. 2 usaram Davi e 1 usou Jesus. Desses 3, um era cristão, que é aquele escritor que escreveu o livro Monge Executivo, me fugiu agora o nome dele, ele estava lá nesse evento, e ele usou Davi como exemplo de liderança, e o tema central dessa palestra foi o líder servidor.